falando em dica boa, a gente vai falar de um assunto aqui que pode mudar muita coisa na sua vida, porque é um convite a uma coisa que só traz benefícios para a vida da gente. Estamos falando da biblioterapia. O que é isso? Vamos aprender agora com a Cristiana Seixas, que é educadora e biblioterapeuta. Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e para falar desse assunto que é tão encantador, né? A gente que agradece, afinal de contas, o convite à leitura é o convite ao conhecimento e na verdade, agora, sabendo que também é um convite a uma situação que pode ser terapêutica na vida das pessoas, esse convite ganha uma riqueza ainda maior, né? Sim, com certeza. E até através desse contexto que a gente está vivendo, onde muita gente está nas suas residências por recomendação da escola ou dos ambientes profissionais, é uma oportunidade também de revisitar alguns livros sobre essa perspectiva da biblioterapia, que ela é bem diferente de uma aula de literatura. Explica pra gente o que é então a biblioterapia. Tá. Pela origem da palavra, é a terapia através dos livros. Tá. Mas a terapia é entendida como um ato do cuidado, de dar atenção ao outro, de estar disponível para ele. Então, ele parte da escuta. É uma prática que primeiro a gente ouve o contexto, a pessoa, o que ela está passando, e daí vai escolher alguma coisa que possa auxiliar nesse processo. Então, quando fala através dos livros, o livro, na verdade, é como se fosse um receptáculo, não é o livro em si que faz o trabalho. O que é que o livro guarda? Guarda as histórias, guarda as ideias, guarda os sonhos, não é? Então, na verdade, a palavra, ela é a casca do sopro. A biblioterapia é como se fosse uma possibilidade de um sopro vital através da literatura, da poesia. E ela pode ser feita em grupo ou individualmente? Pode ser feita de várias maneiras. Então, eu sou psicóloga e hoje eu trabalho individualmente em consultório, onde tem as estantes que eu chamo de farmacinha. Farmacinha, sim, mas amei, é um amei. diálogo de muitas vozes. Ou em cursos assim como a gente está vendo nas imagens? Sim, isso também tem as rodas de leitura. As rodas de leitura é interessante que tem um pesquisador na Inglaterra chamado Neil Froude, que ele conseguiu comprovar que fazer rodas de leitura substitui o uso de antidepressivo. Que demais. E isso fez com que o país adotasse como política pública de saúde um programa chamado Books on Prescription. Aquele Gente, livro do Paulo incrível. Leminski que eu tenho é maravilhoso. Então, o Leminski tem um poema que se chama Contra Narciso e diz assim: em mim eu vejo o outro e outro e outro, enfim, dezenas, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, provavelmente seja isso que o Leminski está pontuando, que é a mágica da biblioterapia, porque quando a gente está junto, partilhando as nossas histórias, a gente resgata uma arte ancestral. E aí a gente comunga o sensível e isso cria vínculos. Então a gente já não se sente tão abandonado. Porque esse é o Tão mal-estar sozinho. da atualidade, não é mesmo? A gente se sente tão conectado, tão próximo das pessoas virtualmente, mas ao mesmo tempo sozinhos, isolados e desprotegidos, né? Tudo por conta do virtual. Exatamente. Tem uma antropóloga francesa, Michelle Petit, ela tem um livro chamado A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. E ela é muito inspiradora para mim, é um pilar assim do meu trabalho, porque ela percorreu o mundo nas áreas com maior dificuldade, assim, campo de refugiado, países que estavam sofrendo por bombardeios. E nesses lugares ela conversou com mediadores de leitura. Então esses espaços, até em refúgio antibombas, a leitura funcionava como criar uma casa perdida, um espaço onde a gente possa se ausentar do caos, respirar e receber uma nutrição para o que ainda vai chegar. Então, achei tão bonita a abertura, né, que vocês falavam de comungar dessa sensibilidade. Tem um griot africano chamado Sotigui Koyaté,
que ele diz que muita coisa pode nos separar, mas só a sensibilidade nos une. Então a gente precisa desse alimento. Então, na verdade, uma ferramenta poderosíssima para conhecimento, como sabidamente já são os livros, na biblioterapia a gente pode entender que também é uma ferramenta para o autoconhecimento. Sim, com certeza. Então, você me perguntou de que formas isso acontece. Então, pode ser até de uma forma individual, você e o livro. Então, é um diálogo muito respeitoso, porque enquanto a gente conversa com alguém, a gente corre o risco de ser atravessado e não conseguir completar um pensamento. Sim. Quando a gente assiste um filme, a gente pode ser afetado, mas você não tem o tempo de digerir certas coisas que ele tocou. Já no livro, não. Você é respeitado, é um diálogo respeitoso, é só você e ele. Então, é uma das formas de biblioterapia. Uma outra forma, nós três podemos ler um poema e cada um pensar o que aquele poema te fez lembrar, refletir, a gente tocou, pode né? trocar isso. Então, é esse acolhimento da diversidade também. Tem uma premissa desse trabalho que se alguém tiver uma opinião completamente diferente da outra, ninguém discute para ver o que está certo, porque a gente parte do pressuposto que não existe o certo. Cada um tem o exercício de colocar o seu ponto de vista e depois de calar para ouvir o ponto de vista do outro. Que exercício maravilhoso para a vida, gente! É porque a gente parte do princípio também que toda obra artística, ela toca a gente de uma maneira completamente diferente. Quando você vai a uma exposição, vê um quadro, faz a leitura de um livro, cada um recebe a mensagem de um jeito, né? Mas a gente pode levar isso conceitualmente para qualquer situação da vida, exato. em que as pessoas não concordam umas com as outras, né? Exato, Isso é verdade. baseado até numa frase do Saramago, que a tentativa de convencer o outro é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. É um ensaio sobre a cegueira. Maravilhoso, gente. Ai, que assunto fantástico. Arrepiada em conversar com você e te conhecer, Cris. Que bom. Eu amei conhecer um pouco mais sobre isso. Eu acho que esse assunto ele é tão amplo que eu vou deixar aqui o convite para que você volte bom, e a gente fale agradeço. mais sobre isso, inclusive como essa terapia pode ajudar pessoas que estão, por exemplo, acamadas, pessoas que estão em Sim, hospitais, com certeza. pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, de doenças difíceis de se combater, de se enfrentar. Então, Cristiana Seixas, você faz contato através do site, tá bom? cristianaseixas.com. Eu quero deixar aqui também um convite para o lançamento do livro Sumo, da coleção Biblioterapia. Fala um pouquinho sobre ele pra gente, rapidinho. Sim, essa é a 5ª antologia, porque dentro desse processo, a leitura, ela atiça as nossas vozes. Então, a escrita, ela é muito incentivada. Então, uma vez por ano, eu organizo antologias com os pacientes, os participantes das rodas, os alunos do curso de biblioterapia. E essa é a 5ª, então se chama Sumo e o lançamento vai ser amanhã, dia 14 de março. Aqui na Casa das Rosas. Um lugar aqui em São maravilhoso. Paulo. Aqui na Avenida Paulista 37. É um espaço aberto, vamos dar beijos também. Cotoveladinhas, A né? nova etiqueta higiênica manda, né? E aí o horário é às 5 horas da tarde, às 17 horas, esse encontro com a Cristiana Seixas, que eu tive um prazer enorme em conhecer hoje, que é educadora e biblioterapeuta. Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. Volte presença, sempre, viu? por favor. Sucesso aí para o novo trabalho Obrigada. também.